Desde quase o princípio do diálogo, os gestos da mulher têm vindo num crescendo de coqueterie à sedução e até à fascinação. Esta iniciativa por ela tomada de se ir insinuando fisicamente, com atitudes que a descrevem nua, não tem limites de sinceridade na mímica da oferta que ela lhe faz. Mímica magistral, como sabe a mulher quando pela primeira vez. A fascinação provocada no homem é evidente, mas não lhe permite a ação, nem corresponder à da mulher. Fascinado, radiante, mas sem corresponder precisamente às atitudes da mulher, cujos gestos persistentes são evidentemente para que o homem a siga. Esta persistência da mulher prolonga-se sem esmorecimento. Também é sem esmorecimento o entusiasmo do homem namorado. Ambos atingem o auge do desejo, cada um na sua respectiva característica neste quadro. Ela sai absolutamente segura de que ele a segue. Ele parece achar bastante ser desejado. Continua com os gestos de a querer e estende os braços por onde ela saiu. Corre à janela do fundo para continuar a segui-la com a vista. Subitamente, levanta vitorioso um braço. Acena para ser visto de longe. Depois, perde-a de vista. Abraça-se a si mesmo com paixão, os braços tremendo contra o peito. Respira fundo nas pontas dos pés. Não cabe em si de satisfação. Parece que sobe em levitação. Volta-se para onde ela esteve sentada e fica arrebatado a olhar o lugar como se ela lá estivesse. O Antunes começava agora a perceber que tinha ofendido essa rapariga. Ele tinha cometido a mais grave ofensa que pode ser feita à mulher. Tinha sido indiferente para com a sua nudez. Se eu fosse cego, amava toda a gente. Não é por ti que dormes em meus braços que sinto amor. Eu amo a minha irmã gêmea que nasceu sem vida. E amo-a a fantasiá-la viva na minha idade. Tu, meu amor, que nome é o teu? Diz onde vives, diz onde moras. Diz se vives ou se já nasceste. Eu amo aquela mão branca dependurada da amorada da galé que partia em busca de outras galés perdidas em mares longíssimos. Eu amo um sorriso que julgo ter visto em luz do fim do dia, por entre as gentes apressadas. Eu amo aquelas mulheres formosas que indiferentes passaram ao meu lado e nunca mais os meus olhos pararam nelas. Eu amo os cemitérios. As lajes são espessas vidraças transparentes e eu vejo deitadas em leitos floridos virgens nuas, mulheres belas, rindo-se para mim. Eu amo a noite, porque na luz fugida as silhuetas indecisas das mulheres são como as silhuetas indecisas das mulheres que vivem meus sonhos. Eu amo a lua do lado que eu nunca vi. Se eu fosse cego, amava toda a gente.
Iam os dois ao acaso por aquela manhã e passavam de braço dado ao lado daqueles que se levantam com o sol e nada têm que perguntar à noite. Dedicatória. A ti, para que não julgues que a dedico a outra. Tão tarde. Adão não vem? Aonde iria Adão? Talvez que fosse à caça. Quer fazer surpresas com alguma caça branca lá da floresta. Era pelo entardecer. E Eva já sentia cuidados por tantas demoras. Foi chamar ao cimo dos rochedos. Adão! E uma voz de mulher também chamou Adão. Teve medo, mas julgando fantasia, chamou de novo. Adão! E uma voz de mulher também chamou Adão. Adão! Foi-se triste para a tenda. Adão já tinha vindo e trouxera as setas todas, e a caça era nenhuma. E ele, a saudá-la, ameaçou-lhe um beijo, e ela fugiu-lhe. Outra que não ela, chamara também por ele. Adão! Adão! A nação está incompetente para utilizar os valores dos seus súbditos. Esses valores que, por vezes, são competências universais e que, por culpa da nação, ficam separados da utilidade comum ou mal aproveitados. A nação não pode, nem sabe, garantir o desenvolvimento natural e legítimo de cada um dos seus súbditos, quando não é ela própria que imprudentemente esmaga as capacidades individuais dos portugueses. E se em verdade a nação não despreza os valores e capacidades particulares, faz pior do que isso. Não os sabe utilizar. Sistematizada, burocratizada. A nação perdeu a flexibilidade necessária para permitir o desenvolvimento das classes e profissões. Todos os obstáculos, todos os atritos estão sistemática, burocraticamente organizados numa barreira inexpugnável para derrotar sem piedade a mais corajosa e a melhor das iniciativas. E não se confunde aqui obstáculos e atritos com dificuldades a vencer, problemas a resolver. Não, não se confunde. Uma coisa é uma administração negativa. Outra coisa é uma subida difícil. E aqui não se trata de uma subida difícil. Trata-se simplesmente de administração negativa. E vós também, nojentos da política, que explorais eleitos o patriotismo, macarrão da pátria que vos pariu ingênuos e vos amortalha infames. E tu também, rabento fardado, futrica-te espantalho engalonado, apeia-te das patas de barro, larga a espada de matar e põe o penacho no rabo. Bem haja ao povo que encontrou para o seu idioma esta denunciante expressão da pessoa que é vítima de si mesma. A esperteza saloia. Ora, o Sr. Barbosa vai escrever um livro sobre quê? O Sr. Barbosa aprendeu no catecismo ou na educação cívica que o homem tem 5 sentidos e foi no bote como qualquer ministro, quer seja de Deus ou da República.
Ora, foi justamente o Sr. Barbosa um dos primeiros que me veio dar os parabéns por causa de um Cristo, por mim publicado numa revista de rapazes, a Ideia Nacional, cuja única particularidade para os outros foi ser verde e não ter cabeça. Justamente como se eu tivesse tido a ideia de fazer uma cabeça de Cristo e não um Cristo inteiro. Não me dirá o Sr. Barbosa o que terá percebido do meu Cristo? Julgou que fosse partido aos católicos? Julgou que era a minha adesão à República? Julgarão também os católicos que merece alguma consideração essa sua arcaica restrição religiosa? Julgarão acaso os católicos que eu pretendi cantar-lhes a devoção? Julgarão os monárquicos também alguma coisa em seu favor? Para a tua mulher, eu própria faço todo o serviço da casa. Para a tua amante, tens de me pôr criadas. Tu que te dizes homem, tu que te alfaiatas em modas e fazes cartazes dos fatos que vestes, tu que inventaste as ciências e as filosofias, as políticas, as artes e as leis e os outros quebra-cabeças de sala, tu que aperfeiçoas a arte de matar, tu que descobriste o cabo da Boa Esperança, tu que inventaste a chatice e o balão, e que farto de te chateares no chão, te foste chatear no ar, que ainda foste inventar submarinos para te chateares também por debaixo d'água, tu que tens a mania das invenções e das descobertas, tu consegues ser cada vez mais besta, e a este progresso chamas civilização. O grande defeito do meu pai era o vinho. Tem o vinho mais mau que eu tenho visto. Nós tínhamos que fechar-nos nos quartos à chave por dentro. Batia e dizia que matava. Hoje, coitado, já não vale nada. Chegava a levar mulheres para casa quando estava com o vinho. De uma vez, nós tínhamos ido passar o dia fora e voltámos muito tarde. A minha mãezinha, à meio da escada, parou de repente. Esteve um grande pedaço parada e depois desceu outra vez a escada com nós todas. Coitadinha. Ela lá percebeu o que se passava na nossa casa. Ela só dizia para a gente: minhas ricas filhas, minhas ricas filhas. Tinha uns olhos claros, muito bonitos. Chorava, chorava que se fartava, muito agarrada à gente. E viemos por ali fora. Mulheres desacompanhadas, altas horas da noite, sem elétricos nem nada. Eu era a mais pequena. Uma miúda, muito raquítica, cheia de tumores por todo o corpo. Apertavam-me aqui no pescoço e saía-me o pus pelos pés. Apertavam-me os pés e saía-me o pus pela cabeça. Coisas arranjadas para o meu pai. Minha mãezinha sofreu tudo o que a Nossa Senhora sofreu e mais a companhia do meu pai. Depois fomos por ali adiante até o outro lado de Lisboa e chegámos de madrugada à casa da nossa tia, onde tínhamos ido passar o dia fora. Minha mãezinha a chorar pediu de joelhos e mãos postas à nossa tia para proteger aquelas inocentes. Eram as suas filhinhas. Todas nós chorávamos por ver chorar a nossa mãe. Depois ficámos lá em casa. A minha mãe voltou sozinha, a pé, para a nossa casa. Desde essa noite nunca mais quis tomar alimentos. Era só chá, chá, chá e mais nada. Ainda durou assim quase 2 anos. Depois, quando percebeu que estava tísica e viu que ia deixar-nos, quis emendar o que tinha feito. Mas já era muito tarde. Queria a gente sempre ao pé dela. E o médico tinha proibido. Mas eu fugia sempre para o pé dela. Escondia-me debaixo dos lençóis, entre as pernas da minha mãezinha. E julgavam que tinha ido às compras, ou à escola, ou à casa das vizinhas. De noite, ia muito devagarinho para ninguém saber. E ela, coitadinha, já estava sempre à minha espera. Uma noite, coitadinha, eu fui ter com ela e beijou-me muito. Deu muitos beijinhos pelo corpo todo. Nas perninhas, nas maminhas, aqui na barriga, nas costas, na cara, na cabeça. Muitos, muitos beijinhos. Eu até chorei. Depois, enfiou um rosário de contas ao meu pescoço e dormimos as duas abraçadas uma à outra. Afinal, só eu é que dormi. Ela tinha morrido.
E vós, varinas, que sabeis a sal, e que trazeis o mar no vosso avental, as naus da Fenícia ainda não voltaram. E vós também, ó moças da província, que trazeis o verde dos campos no vermelho das faces pintadas. Imaginava eu que havia tratados da vida das pessoas, como há tratados da vida das plantas, com tudo tão bem explicado, assim parecidos com o tratamento que há para os animais domésticos, não é? Como os cavalos tão bem feitos que há. Imaginava eu que havia um livro para as pessoas, como há hóstias para cuidar da febre. Um livro com tanta certeza como uma hóstia. Um livro pequenino, com 2 páginas, como uma hóstia. Um livro que dissesse tudo, claro e depressa, como um cartaz com a morada e o dia. O Antunes estava longe de saber capaz de que aquilo lhe passasse sequer pela cabeça, mas sentia o sangue correr-lhe tão à vontade por dentro das veias que sorriu à ideia de que elas talvez tivessem estado entupidas até hoje, com os braços cruzados sobre o parapeito, as mãos agarrando os bíceps. Teve de olhá-los para certificar-se de que eram os seus, duros como bucho. Ou não sabia que tinha aqueles músculos, ou ignorava que estivesse a fazer força. O que aquele momento tinha de nítido era que ele sentia projetar-se em redor de si e não o exterior que vinha projetar-se dentro dele. Uma consciência tão dona da presença da sua vida neste mundo nunca ele a saboreara tão gostosamente. Aqueles instantes tinham um ressaibo amerecidos. Um bastar ia-lhe até ao fim das respirações fundas. O sentido daquelas palavras, senhor de si, fazia-o ele como se não o tivesse havido nunca. Levava a sua vontade a ir mover, um por um, cada músculo, nas pernas, no tronco, nos braços, na cabeça, nos pés, nas mãos, apenas a ver se respondiam à vontade, e tudo sem sair da posição de braços cruzados sobre o parapeito e as pernas traçadas por detrás. Continua o Sr. Dantas a escrever assim, que há de ganhar muito com o alcoforado, e há de ver que ainda apanha uma estátua de prata por um ourives do Porto e uma exposição de maquetas para o seu monumento ereto por subscrição nacional do século a favor dos feridos da guerra, e a Praça de Camões mudada em Praça do Dr. Júlio Dantas, e com festa da cidade para os aniversários, e sabonetes em conta Júlio Dantas, e pastas Dantas para os dentes, e graxa Dantas para as botas, e niveína Dantas, e comprimidos Dantas, e autocolismos Dantas, e Dantas, 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 e limonadas Dantas Magnésia. E que fique sabendo o Dantas que se um dia houver justiça em Portugal, todo o mundo saberá que o autor de Os Lusíadas é o Dantas, que num rasgo memorável de modéstia só consentiu a glória do seu pseudónimo Camões. E fique sabendo o Dantas que se todos fossem como eu, haveria tais munições de manguitos que levariam 2 séculos a gastar. Mas julgais que nisto se resume a literatura portuguesa? Não, 1000 vezes não. Temos, além disto, o Chianca, que já fez rimas para Aljo Barrota, que deixou de ser a derrota dos castelhanos para ser a derrota do Chianca. E as pinoquices de Vasco de Mendonça Alves, passadas no tempo da avózinha. E as infelicidades da Ramada Curta, e o talento insólito de Urbano Rodrigues. E os concertos do Blanc, e as estátuas Olem, ou essa e outro despertar insólito de Urbano Rodrigues. E os concertos do Blanc, e as estátuas Olem, ou essa e outro despertar, e tudo que seja arte em Portugal, e tudo por causa do Dantas. E tudo que seja arte em Portugal, e tudo por causa do Dantas. Morra o Dantas, morra! Pim!
Portugal, que com todos estes senhores conseguiu a classificação de país mais atrasado da Europa e de todo o mundo, o país mais selvagem de todas as Áfricas, o exílio dos degradados e dos indiferentes, a África reclusa dos europeus, o entulho das desvantagens e dos sobejos. Portugal inteiro há de abrir os olhos um dia, se é que a sua cegueira não é incurável, e então gritará comigo a meu lado a necessidade que Portugal tem de ser qualquer coisa de asseado. Morra o Dantas, morra, pim! José de Almada Negreiros, poeta de Orfeu, futurista e tudo. As frases que hão de salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa: salvar a humanidade. Pede-se a uma criança: desenha uma flor. Dá-se-lhe papel e lápis. A criança vai sentar-se no outro canto da sala, onde não há mais ninguém. Passado algum tempo, o papel está cheio de linhas. Umas numa direção, outras noutras. Umas mais carregadas, outras mais leves. Umas mais fáceis, outras mais gostosas. A criança quis tanta força em certas linhas que o papel quase que não resistiu. Outras eram tão delicadas que apenas o peso do lápis já era demais. Depois a criança vem mostrar essas linhas às pessoas. Uma flor. As pessoas não acham parecidas estas linhas com as de uma flor. Contudo, a palavra flor andou por dentro da criança. Da cabeça para o coração e do coração para a cabeça, à procura das linhas com que se faz uma flor. E a criança pôs no papel algumas dessas linhas, ou todas. Talvez as tivesse posto fora dos seus lugares, mas são aquelas as linhas com que Deus faz uma flor. O desenho das crianças é como o das pessoas que não sabem desenhar. Ambos dizem, mas não sabem o que dizem. Não sabem desembaraçar as linhas de uma coisa das linhas das outras coisas que vêm ao mesmo tempo dentro da mesma palavra. A prova é que não são capazes de imitar o que da primeira vez lhes escorregou do corpo pela mão para o papel. Eu próprio apenas agora começo a saber recordar o que foram os meus desenhos de há 10 e 20 anos, quando fiz uns traços em pedaços de papéis que guardaram. Escuto esses desenhos como um homem do campo que diz, sem querer, coisas mais importantes do que o que está a contar, o que põe tudo à amostra sem dar por isso. Através destes desenhos, sigo grafologicamente o meu instinto, à espera da minha vontade, a minha querida ignorância, a aquecer ao sol e a transformar-se, na minha vez, cá na terra. Um dia foi a minha vez de ir a Paris. Foi necessário um passaporte. Pediram a minha profissão. Fiquei atrapalhado. Pensei um pouco para responder a verdade e disse a verdade. Poeta. Não aceitaram. Também pediram o meu estado. Fiquei atrapalhado. Pensei um pouco para responder a verdade e disse a verdade. Menino. Também não aceitaram. E para ter o passaporte, tive de dizer o que era necessário para ter o passaporte. Isto é, uma profissão que houvesse e um estado que houvesse. À despedida, os vizinhos deram-me o melhor conselho. Juízo. Juízo. Quando entrei na cidade,
Fiquei sozinho no meio da multidão. Em redor as portas estavam abertas. A multidão entrava naturalmente pelas portas abertas. Por cima das portas havia tabuletas onde estava colada aquela palavra que sobe: liberdade. Entrei por uma porta. Entrei como uma farpa. Era uma ratoeira, mãe. Era uma ratoeira. Se eu tivesse entrado como uma agulha, podia ter saído como uma agulha. Mas entrei como uma farpa. Fiz sangue verdadeiro. Já não me esquece. Aconteceu exatamente. Dei um mau jeito nos rins por causa da ratoeira. Ainda me lembro da palavra liberdade. Há sistemas para todas as coisas que nos ajudam a saber amar. Só não há sistemas para saber amar. Lembro-me de uma oleografia que havia em minha casa. A oleografia estava cheia de amarelo do deserto. O amarelo do deserto era mais comprido do que a vida de um homem, se não fosse o galope do cavalo onde o árabe rapta a menina loira. Na oleografia havia uma palmeira. A palmeira era tão pequena como a esmeralda do anel da menina loira. A palmeira era assim tão pequena porque estava muitíssimo longe. Era em direção à palmeira que ia a correr o cavalo. Havia outra oleografia quando já tinham chegado à sombra da palmeira. O cavalo estava como morto por terra. O árabe, esse, ainda nunca tinha estado cansado. Tinha a menina loira nos braços, como a esmeralda estava no anel. Eram 3 as oleografias. Na terceira oleografia estava sozinha a menina loira a dar de mamar a um menino verdadeiro. Mãe, a oleografia está a entornar o amarelo do deserto por cima da minha vida. O amarelo do deserto é mais comprido do que um dia todo. Mãe, eu queria ser o árabe. Eu queria raptar a menina loira. Eu queria saber raptar. Dá-me um cavalo, mãe, até à palmeira verde esmeralda. E o anel. A minha cabeça amolece ao sol sobre a areia movediça do deserto. A minha cabeça está mole como a minha almofada. Mãe, estou a lembrar-me. Tu já foste a menina loira. Eu já fui o menino verdadeiro a quem tu davas de mamar. Eu já estive contigo na terceira oleografia. Lembro-me exatamente. Quando tu me beijavas, o sol não doía tanto na minha pele. Mãe, estou a lembrar-me. Mãe, passa a tua mão pela minha cabeça. Quando passas a tua mão na minha cabeça, é tudo tão verdade. Allons enfants de la patrie. Sing Paris, os ingleses fumam cachimbo. Fumam de dia, fumam de noite. L'homme à la pipe, Englishman. Os ingleses fumam cachimbo. É natural? As inglesas são de âmbar e os ingleses fumam cachimbo. Cachimbo de Moiro, Constantinopla, Canal do Suez. As inglesas são de caoutchouc, são de Inglaterra.
O meu avô fumava cachimbo e não era inglês? Era uma vez um rei escocês que fumava cachimbo. Era de outra vez um rei inglês que não fumava cachimbo. Conheci uma preta, meio preta, que fumava cachimbo, casada com um inglês que não fumava cachimbo. Apesar de tudo, os ingleses fumam cachimbo e bebem whisky e dizem alright e dizem goodbye. E dizem asneiras. O meu avô Adelaide, não era inglês e fumava cachimbo? Tinha 10 cachimbos. O primeiro cachimbo foi comprado no México com pele vermelha. Era um cachimbo forte. Sabia andar a cavalo e tinha um anel de zinco com as iniciais OPPEUGH. O que queria dizer, o pai Plácido é um grande homem. O quarto cachimbo era de sal, pouco conhecido em Portugal, apesar de saber a sal. O oitavo cachimbo cheirava mal. Era muito antigo e tinha pertencido a um fulano de tal de Portugal. Se me ponho a trabalhar e escrevo ou desenho, logo me sinto tão atrasado no que devo à eternidade, que começo a empurrar para diante o tempo e empurro à bruta, como empurra um atrasado, até que cansado me julgo satisfeito. E o efeito da fadiga é muito igual à ilusão da satisfação. Em troca, se vou passear por aí, sou tão inteligente a ver tudo o que não é comigo. Compreendo tão bem o que não me diz respeito. Sinto-me tão chefe do que é fora de mim. Dou conselhos tão bíblicos aos aflitos de uma aflição que não é minha. Dou-me tão perfeitamente conta do que se passa fora das minhas muralhas, como sou cego ao ler-me ao espelho, que sinceramente não sei qual seja melhor. Se estar sozinho em casa a dar à manivela do mundo, se ir por aí a ser o rei invisível de tudo o que não é meu. Bravo, Platão, bravo! Bravo essa tua dos poetas fora da República. Deixa que te diga, essa tua é de amigo banana, toda a gente o sabia. Mas tiveste necessidade de dizê-la tu, e então o caso muda de figura. Há a República e há a poesia. Ambas são a mesma coisa no fim, e metade é zero, nada. Bravo a hoje! Bravo a esta nossa da República fora da poesia. Esta nossa é de amigo banana. Toda a gente já o sabia. Mas temos a necessidade de dizê-la nós, e então o caso muda de figura. Dizer a nós a quem? A nós. Entretanto, nada temos a dizer à República. Ela dobra o outro cabo da boa esperança. A encontrar-nos-emos ou não. E é tudo. Entretanto, nascem poetas e republicanos, sem ser possível só poetas ou só republicanos, nem ambos lado a lado. Entretanto, não será possível reconhecer irmãos, senão vizinhos, o nosso espelho fragmentado. A combinação é diabólica ou divina. Haver fora da República lugar de poetas. O mundo é de ambos. Não é território mais território. Isto é, não há o mundo da República mais o mundo dos poetas. Poesia e República são a lua nova uma da outra. Não haveria mundo se não houvesse gente. E o mundo só cabe à vez em cada pessoa, sem máquina registradora disto,
senão pela própria pessoa, ela mesma. Desde o primeiro piscar da aurora, na silhueta do rochedo em contraluz, está no mais alto uma águia desmedida entre majestade e sinistra. Mal se move. Parece estátua e parece animal. À luz é animal parado como estátua indecifrável. A música de cena que sublinha o solene e pesado nascer da aurora há de ser como se o espectador acabasse por descobrir que estão afinal tocando música. De vez em quando, relâmpago e trovão mais perto. Com mais luz, vai esboçando-se a personagem nua, agrilhoada ao rochedo. A personagem mede constantemente com os olhos a águia. O terror da personagem é a sua importância com a águia. Roubar o fogo sagrado. Roubar o fogo sagrado. O fogo sagrado. Tu, Senhor absoluto das divindades do Olimpo, não tenhas dúvida deste respeito. Tu não és o Senhor absoluto do fogo sagrado, nem devias sê-lo. És apenas reinante. O teu lugar é o de Senhor absoluto do fogo sagrado. Tens o lugar e o poder do lugar que tens, o do fogo sagrado. Mas o fogo sagrado excede-te, ultrapassa de muito a tua majestade cimeira e ficas reduzido a teres o poder absoluto. Mas este tens. E quando o homem, esse que te parece pequeno, esse que tu julgas teu imitador, mas que em realidade se te opõe, quando o homem, à sua maneira mortal, chama o fogo sagrado com a palavra da sua maneira de homem, e aqui te direi essa palavra a ti, Senhor absoluto do fogo sagrado, essa palavra que estremece o teu trono mais do que a terra com os teus trovões, essa palavra humana que é a primeira que sai natural da boca de homem, quando te consta que essa palavra voa, que voa tanto como o teu poder, que voa mais do que tu que tens esse poder, é então que mandas os teus ensurdecedores trovões que tudo ensurdecem, que ensurdecem a glória dos deuses imortais e ensurdecem a memória do homem. Quando tu mesmo vês por ti que essa palavra humana voa tanto e tão alto como a tua águia divina, é então que mandas os teus raios cegantes que rasgam a escuridão e não alumiam a claridade. Porque o poder da divindade imortal, esse poder omnipotente que não é teu, mas do lugar onde estás, tu pretendes que a omnipotência sejas tu e dela defendes o lugar e não é ela a omnipotência, cujo lugar não é onde julgas que estás, porque o dela é por toda a parte e tu não estás como devias por toda a parte. Porque se estivesses, não te roubavam o fogo sagrado que por toda a parte existe, imortal, inextinguível, como manda a omnipotência. E tu mentes que te roubaram, roubado, o prepotente e o omnipotente. E a única prova que dás de roubado é este castigo cabado aos céus e faz nascer na terra a palavra liberdade. Logo a águia se agita. Abre asas, fecha asas, entra em convulsão. Fere com o bico as asas e as garras a personagem agrilhoada. Arremessa-se sobre o seu corpo e, dominando-a, devora-lhe o fígado. Fica como morta a personagem. A águia satisfeita retoma a sua austeridade. Sobe ao rochedo, lançando-se no espaço em voo de rotina. Liberdade!
relâmpago e trovão maiores que os precedentes. A personagem destroçada ergue-se com os seus grilhões. Sobe ao cimo do rochedo e estende os olhos em redor como despedindo-se. Se há méritos entre imortais, é meu o de ter-me acercado o primeiro do cotidiano do homem. Os outros imortais moravam em senhores noutros andares do museu do homem. Nenhum conhecia o homem pelo seu bafo, pela sua quentura cotidiana. Mas sou imortal de verdade. Nunca intervim na vida do homem. Fiz o que imortal deve fazer. Impedir por tudo que se impedisse ao homem a sua paz pessoal, que não é paz panfletária, mas sim aquela que tem, para não importa o caso de gente, a mesma liberdade pessoal. Quem permitiu que fosse subversiva a palavra da paz, liberdade? Espera o relâmpago e trovão. Não vêm. Liberdade é insuportável. Qual palavra levaste agora em consideração com o teu silêncio, ó Zeus? A paz ou a liberdade?